Queria chamar a atenção para o subdiagnóstico, que é muito importante. Se a gente sabe que em levantamentos populacionais, em triagem e levantamentos populacionais, a prevalência de 1 a 2 em cada 100 pessoas, ou seja, uma prevalência altíssima de doença de von Willebrand, mas existe primeiro um desconhecimento da doença e de suas manifestações clínicas, principalmente as apresentações mais leves. Uma outra questão importante que leva ao subdiagnóstico, ou mesmo o subdiagnóstico dos subtipos, como o Francisco colocou, é a indisponibilidade de alguns testes laboratoriais especializados e dificuldades técnicas para a realização desses testes, dificuldades dos próprios testes, inerentes ao próprio teste. E isso é uma questão importante. Não vou defender aqui os hemocentros ou os estados que não conseguem colocar lá no coagulopatias web o subtipo, mas isso é uma questão que não é nada simples. Porque se você tem, por exemplo, uma suspeita de que não seja tipo 1, que é o mais comum, uma doença de von Willebrand com manifestação bastante grave, ela pode ser tipo 3, mas pode ser um subtipo 2, por exemplo, que você não tem como garantir que é. Então, quem está alimentando o sistema e não pode garantir com certeza que é um dos subtipos 2, por exemplo, você pode deixar em branco aquilo ali. Então, não é uma desculpa para não se ter, mas é uma limitação, uma dificuldade nessa classificação dos subtipos, pela dificuldade do próprio método e da oscilação de dificuldades técnicas dos laboratórios. Eu acho que a gente tem caminhado bem em termos do Brasil para isso, já esteve num ritmo muito mais acelerado. Há uns 5 anos atrás, acho que a gente conseguia, por causa de alguns projetos que o Ministério da Saúde fez, inclusive em conjunto com a Federação Mundial de Hemofilia, a Federação Brasileira de Hemofilia, a gente esteve envolvido nesse processo, de estruturar os laboratórios e treinar, inclusive com controle de qualidade externo. Então, já esteve muito mais estruturado essa progressão no diagnóstico de von Willebrand e de coagulopatias em geral. Agora, com a derrocada aí de muitas coisas da estrutura do SUS, a gente não deu uma desacelerada, mas já houve tempo em que os laboratórios estavam tendo um suporte do Ministério da Saúde para que esse diagnóstico fosse feito de maior complexidade. Mas o que ocorre é que em muitos locais não há disponibilidade dos testes especializados, e a gente vai mostrar um pouquinho adiante. Não tem nada a ver com artropatia hemofílica, mas eu não posso deixar de falar a doença de von Willebrand na perspectiva das mulheres. Isso é muito importante e eu acho que é muito negligenciado. 12% das consultas de ginecologia são por queixa de menstruação excessiva, menorragia, sendo que de 17% a 20% das pessoas que têm essa queixa, no final, tem algum distúrbio hemorrágico congênito. 45% das adolescentes que têm menorragia desde a menarca acabam tendo diagnóstico de von Willebrand. E 73% das mulheres com von Willebrand vão ter essa queixa de menorragia. Isso
por várias questões, até por questão de machismo também, o fato de a gente não dar atenção a uma queixa feminina, isso é negligenciado. Né? Ter hemorragia, ok, não tem tanto problema, porque afeta uma parcela da população que é negligenciada mesmo. Então, eu acho que a gente tem que centrar muito mais esforços na conscientização da doença de von Willebrand e das doenças hemorrágicas que têm queixas em mulheres. Mas é só uma propaganda aqui no meio da artropatia hemofílica. O diagnóstico laboratorial imediato, quando o paciente procura com uma queixa, o próprio clínico, o ginecologista pode fazer desde de um hemograma, o TTPA, mas ele vai precisar encaminhar para o especialista e, para ter o diagnóstico laboratorial especializado, ele precisa contar com vários exames que são de alta complexidade. Não só eles são caros, como eles exigem uma expertise do laboratório muito grande. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu posso dizer que o laboratório é de excelência. Né? Quem coordena e quem faz esses diagnósticos são pessoas altamente especializadas, altamente capacitadas, mas também é um Estado vítima de um processo de desmobilização de recursos para os serviços públicos. Então, tem dificuldades, mesmo tendo o pessoal técnico. Para isso aqui funcionar, pessoal, tem que ter um conjunto. Laboratório com estrutura, reagentes adequados, profissionais capacitados e estáveis naquele local. O que a gente tem visto aqui no Brasil e possivelmente em outros lugares é que você gasta fortunas treinando e capacitando os laboratórios e depois as pessoas saem. Ou, como aconteceu no estado de Mato Grosso, a gente tinha um laboratório todo estruturado, com profissionais e tudo, e com todos os recursos, e por decisão governamental aquilo foi totalmente sucateado, nem hemograma às vezes tem. Então, são questões que não dependem da vontade dos técnicos, da vontade das pessoas que estão à frente disso para que essa composição toda funcione bem. Então, como a gente está numa conferência que tem também o objetivo de levantar pontos de estrangulamento, aqui, se me permite, eu vou colocar esse ponto de estrangulamento. Tem que, para funcionar, pelo menos aqui puxando para o estado do Rio, investimento público para que esses laboratórios tenham toda a condição de funcionar de forma adequada. Tem alguns testes que realmente são feitos mais em um nível de complexidade muito mais alta e que poucos laboratórios têm, por exemplo, análise multimérica, mas os outros, né, você consegue fazer num laboratório de complexidade estadual. As propostas de tratamento, basicamente, para a doença de von Willebrand, desmopressina concentrado de fator 8/von Willebrand, ou o fator von Willebrand unicamente, ácido tranexâmico, como a doutora Marília já colocou. Falando um pouquinho da desmopressina, ela é um análogo do hormônio antidiurético e tem a capacidade de aumentar os níveis de fator von Willebrand e fator 8 em 2 ou 3 vezes e aumenta a liberação do fator von Willebrand das células endoteliais. É como se ele espremesse
o vaso ali e conseguisse liberar esses fatores. É muito fácil de entender. Quem tem o tipo de von Willebrand tipo 1, por exemplo, que a questão a questão quantitativa do fator von Willebrand, mas você ainda tem um pouco de fator von Willebrand, se você aumenta 2, 3 vezes, resolve o problema. Mas quem não tem, quem tem 0 vezes 2 ou vezes 3 não vai fazer diferença. Então, isso significa que a desmopressina, para os tipos de von Willebrand mais graves, tipo 3, por exemplo, não funciona. Tá? É importante fazer o teste de DDAVP, porque nem todos funcionam, teste laboratorial. Tem alguns riscos do uso do DDAVP, não vou me estender muito aqui, porque eu quero mostrar um ponto que foi colocado aqui na palestra do Francisco, que eu quero detalhar um pouco. O concentrado do fator von Willebrand, 8/von Willebrand, e tem alguns em andamento também, o fator von Willebrand puro. Ele é usado quando o DDAVP não é efetivo, por exemplo, alguns tipos 2 e o tipo 3, quando não tem resposta adequada, quando é contraindicado, como é o caso de alguns subtipos do 2, e quando a reposição precisa ser longa, porque o DDAVP tem um efeito de taquifilaxia. Então, por exemplo, você começa a aumentar e esgota as reservas do fator, e aí não tem mais como funcionar. Existe uma situação especial, que é o von Willebrand 2B, que é a prevalência baixa, mas que o DDAVP é contraindicado porque piora a quantitativo de plaquetas. Vou falar um pouquinho sobre profilaxia, porque é isso que está, o que a gente ouve dos pacientes. Né? Afinal, essa conferência tem esse objetivo social também. A profilaxia da doença de von Willebrand, ela pode ser feita de curta duração, no pré-operatório, período menstrual ou pós-parto, em algumas situações. Aqui está escrito pós, mas está errado, pré-operatório. E eu coloquei aqui, acrescentei em vermelho, mas isso foi um acréscimo meu, não foi desse autor, não, que a Cláudia colocou, mas os pacientes que têm hemartroses recorrentes, bem assim como quem tem hemofilia grave, precisa fazer tratamento profilático. É inadmissível que você tenha uma pessoa com von Willebrand tipo 3, com hemartroses recorrentes, e você, só porque não está no protocolo do Ministério da Saúde, você não fazer profilaxia. Não tem sentido isso, né? Então, isso eu coloco na minha prática. Existem alguns protocolos em que se utiliza isso. Vocês me desculpem, eu não coloquei a referência aqui, mas eu não sou a única a fazer profilaxia de von Willebrand tipo 3, quem tem hemartrose recorrente. Em alguns países faz primário, mas isso não é muito usual, e ainda não tem uma padronização do esquema terapêutico. Existem alguns estudos prospectivos utilizando a profilaxia em pacientes com doença de von Willebrand. São estudos ainda sem resultados definitivos, mas você tem uma diminuição do número de sangramentos bastante significativa, de 58 para 20, e quero chamar bastante atenção aqui de vocês, no sentido de que essa conferência é de artropatia hemofílica. Então, paciente que tem von Willebrand
grave, não só o tipo 3, mas o tipo 2N, por exemplo. A gente tem pacientes que têm hemartroses e que vão se comportar exatamente como a artropatia hemofílica. Então, esses pacientes precisam sim receber profilaxia e precisam ter um olhar diferenciado da gente. Tá? O tempo é curto, mas basicamente isso que eu tinha para falar. Tá? Obrigada.